A tragédia de ser bom é que a bondade, muitas vezes, não nasce da ausência da maldade, mas sim de uma vigilância exaustiva e intensa sobre os próprios impulsos. O que acontece quando o peso do mundo se torna tão insuportável que esse autocontrole simplesmente falha? O Homem-Aranha sempre foi o símbolo máximo da responsabilidade autoimposta, mas existe uma linha tênue entre a disciplina que nos mantém íntegros e a repressão que nos torna uma panela de pressão prestes a explodir. Peter Parker não é um santo. Ele é um jovem comum esmagado por circunstâncias extraordinárias. E quando olhamos para a saga do traje simbionte, o que vemos não é apenas uma invasão alienígena, mas uma autópsia da exaustão emocional. O simbionte não cria o mal, ele apenas oferece um convite para que ele pare de se importar com o custo de ser quem é. Ele oferece a eficiência no lugar da empatia. O resultado é uma eficiência fria que começa a corroer tudo o que faz de Peter um ser humano. Imagine a cena. Peter acorda e descobre que o sexteto sinistro escapou. Sua tia, a única âncora de pureza em sua vida, sofre um colapso de saúde. O dinheiro para o hospital não existe. As pessoas ao seu redor exigem uma atenção que ele não tem mais para dar. Nesse cenário de desmoronamento absoluto, o traje com simbionte surge não como uma arma, mas como um mecanismo de defesa. Ele silencia a dúvida. Ele remove a hesitação. Peter deixa de ser o herói que pondera sobre a força de cada soco para se tornar uma força da natureza que apenas executa. O silêncio de Peter durante o combate com os vilões é o detalhe mais assustador dessa transformação. As falas e piadas do Homem-Aranha sempre foi sua forma de lidar com o medo e de humanizar o conflito. Ao se calar, ele deixa de ser o amigão da vizinhança para se tornar um executor. É a manifestação física do niilismo. Se o mundo é injusto e as regras de ouro só o levaram à ruína e à solidão, por que continuar seguindo essas regras? O simbionte sussurra que a moralidade é um luxo que os desesperados não podem pagar. Na vida real, esse silêncio é a apatia que sentimos após uma sucessão de perdas. É aquele momento em que paramos de discutir, paramos de explicar nossos sentimentos e simplesmente passamos a operar no modo automático. Quando o não importa substitui o eu sinto, o simbionte do desapego já começou a se fundir à nossa pele. Essa mudança se infiltra em suas relações mais íntimas de forma perversa. Quando seus amigos tentam oferecer apoio, ele os repele com uma agressividade que beira o desprezo. Ele começa a ver a ajuda emocional como uma distração inútil diante das necessidades materiais e práticas. Não precisamos de amigos, precisamos de dinheiro, diz a voz em sua cabeça. É o momento em que a sobrevivência mata a convivência. Começa a tratar as pessoas como obstáculos ou ferramentas, perdendo a capacidade de distinguir entre os inimigos que ele combate nas ruas e os amigos que tentam se conectar com ele em casa. A perda de identidade é um processo lento e sedutor. Peter passa a falar de si mesmo no plural, se chamando de nós, sem perceber que já não existe mais um indivíduo solitário tomando decisões. Ele se tornou uma simbiose entre sua dor e um poder que não questiona. O perigo real não é o alienígena em seu corpo, mas o fato de que Peter está começando a gostar dessa nova versão. Pela primeira vez em anos, ele não sente o peso da culpa, ele não sente o cansaço. Ele está vencendo, mas o preço da vitória é o desaparecimento de sua essência. O clímax desse conflito não ocorre nas ruas contra um supervilão, mas dentro da própria mente de Peter, no cenário desolado de suas memórias. Ao ser confrontado com a imagem do seu tio Ben, Peter é forçado a olhar para o abismo que o mesmo cavou. O simbionte tenta convencê-lo de que a virtude do tio Ben foi em vão. Ele morreu de qualquer forma. O mundo continua injusto e você continua pobre e odiado. É o argumento final do ressentimento. A ideia de que, já que o sofrimento é inevitável, a única resposta lógica é a dureza e o egoísmo. No entanto, o que salva o Peter não é um súbito influxo de força física, mas a lembrança da conexão. Ele percebe que, embora o mundo seja cruel, ele não é um sistema fechado de sofrimento. Existem lampejos de luz nas vidas que ele tocou, nas pessoas que salvou e naqueles que permanecem ao seu lado mesmo quando ele tenta afastá-los. A verdadeira força não está em nunca cair na escuridão, mas em ter algo, ou alguém, que nos lembre de quem somos quando a escuridão se torna confortável demais. Todos nós carregamos nossos próprios simbiontes. São as nossas mágoas estimuladas, nossas raivas justificadas, os momentos em que decidimos que ser duro é a única forma de não ser ferido. Criamos essa casca protetora, acreditando que ela nos tornará imbatíveis, mas logo descobrimos que a mesma armadura que impede a dor de entrar também impede o amor de sair. Ficamos presos em uma prisão de eficiência e isolamento, chamando isso de amadurecimento ou realismo. Quantas carreiras foram construídas sobre essa eficiência fria? Quantas pessoas sacrificaram a capacidade de se emocionar para conseguir um cargo, uma meta ou um status, apenas para descobrir que no topo da montanha elas não conseguem mais reconhecer o rosto no espelho? A armadura que você constrói para sobreviver ao mercado de trabalho muitas vezes
é a mesma que te impede de ser um pai, uma mãe ou um amigo presente. A luta contra a própria sombra é a tarefa mais difícil de uma vida. É fácil ser bom quando tudo vai bem. O teste real de caráter acontece quando o hospital está caro, o emprego está em risco e o mundo parece rir do seu esforço. É nesse momento que a tentação de se tornar o vilão da própria história se torna quase irresistível. Afinal, por que ser responsável por um mundo que não parece ser responsável por você? O Homem-Aranha nos ensina que a responsabilidade não é um fardo que carregamos para obter uma recompensa, mas a âncora que nos impede de sermos levados pela correnteza do próprio ego. Sem limites, não somos livres. Somos apenas impulsos errantes. A maturidade de Peter Parker nasce do reconhecimento de que ele é falível, de que ele pode ser cruel e de que ele precisa lutar ativamente contra as partes de si mesmo que buscam o caminho mais fácil do ódio. No final, Peter consegue arrancar o traje. Ele escolhe voltar para a vida difícil, para as contas atrasadas e para a vulnerabilidade de ser apenas um homem. Ele escolhe a dor da consciência em vez da anestesia da alienação. Ele entende que cicatrizes são melhores do que uma pele que não sente nada. Quantas vezes nos deixamos consumir pelo nós da nossa amargura, permitindo que nossas decepções ditem como tratamos aqueles que amamos? Quantas vezes confundimos a agressividade defensiva com a verdadeira força? A história de Peter nos convida a olhar no espelho e perguntar: quem está realmente no controle das minhas reações hoje? Sou eu? Ou é o simbionte do meu ressentimento? Talvez a maior lição desse arco não seja sobre superpoderes, mas sobre a coragem de ser gentil em um mundo que te dá todos os motivos para ser frio. É sobre entender que, por mais alto que seja o preço de ser uma pessoa boa, o custo de deixar de sê-lo é infinitamente maior. Você pode até vencer a batalha contra o mundo sendo duro, mas se perder a si mesmo no processo, o que sobrará para comemorar a vitória? A vida sempre terá seus ciclos de queda e ascensão. Não podemos controlar a duração das tempestades, nem o momento em que elas decidem nos atingir. O que podemos controlar é o que decidimos salvar do naufrágio. Se salvarmos apenas nossa raiva, estaremos condenados a viver em um mar de fúria constante. Se salvarmos nossa humanidade, mesmo que ferida, sempre haverá uma chance de reconstruir o que foi perdido. A cicatriz que o simbionte deixa em Peter é um lembrete eterno. A escuridão é uma parte de nós, mas ela não precisa ser o todo. A luz não é a ausência de sombras, mas a decisão consciente de não se deixar definir por elas. Afinal, o que nos torna heróis em nossas próprias vidas não é o poder que temos de mudar o mundo, mas a força que encontramos para não deixar que o mundo nos mude para pior. Olhe para as suas próprias sombras hoje. Elas estão te protegendo ou estão te isolando? Você está usando a sua dor como um escudo ou como uma arma contra quem só quer te ajudar? Às vezes, o ato mais heróico que você pode realizar não é salvar outra pessoa, mas ter a humildade de se salvar de quem você está se tornando. Afinal, se até o Homem-Aranha precisou de ajuda para enxergar que estava se perdendo, quem somos nós para acreditar que podemos enfrentar nossos demônios inteiramente sozinhos? No fim das contas, a verdadeira teia que nos sustenta não é feita de seda sintética, mas da coragem de permanecer humano, apesar de tudo. Mas por que o Homem-Aranha é, talvez, o melhor exemplo prático da ficção para discutirmos essa luta interna? Diferente de figuras divinas ou alienígenas invulneráveis, Peter Parker é o homem antes de ser o Aranha. O que o torna fascinante não é o fato de ele vencer, mas o quanto ele perde antes de decidir continuar tentando. Em outras obras, como no aclamado arco dos quadrinhos A Última Caçada de Kraven, vemos um Peter que precisa emergir literalmente do solo, de uma sepultura, para provar que sua vontade é superior à sua dor. No filme Spider-Man 2, vemos o poder sendo abandonado não por falta de vontade, mas por um colapso psicossomático. O corpo dele simplesmente para de funcionar porque a mente não aguenta mais o custo de ser altruísta. E no recente Homem-Aranha, Sem Volta a Casa, somos confrontados com a imagem de um Peter que, após uma perda devastadora, está a 1 segundo de atravessar a linha e se tornar o carrasco de quem o feriu. O Homem-Aranha é o herói da manutenção da alma. Ele nos mostra que a integridade não é um estado permanente, mas uma série de decisões difíceis tomadas em momentos de cansaço extremo. Ele é o lembrete de que todos somos portadores de um simbionte potencial, seja ele o luto, a precariedade financeira ou o esgotamento profissional. Trabalhar com o exemplo de Peter Parker é trabalhar com a nossa própria fragilidade. É admitir que a diferença entre o herói que salva o dia e o vilão que destrói tudo pode ser apenas uma noite de sono mal dormida, uma conta hospitalar impagável ou a ausência de uma mão no ombro no momento certo. No fim, ser o Homem-Aranha não é sobre voar entre prédios, mas sobre a luta diária de não deixar que a dureza do asfalto transforme o seu coração em pedra. Quando olhamos para o Aranhaverso, percebemos que a máscara não é apenas um disfarce, mas um espelho.
O multiverso não existe apenas para mostrar versões diferentes de poderes, mas para mostrar versões diferentes de nós mesmos. Miles Morales nos ensina sobre a angústia da expectativa. Ele não está lutando apenas contra o crime, mas contra a síndrome do impostor. É o peso de sentir que você precisa preencher os sapatos de um gigante, enquanto o mundo espera que você fale. Miles é o exemplo daquela pressão que sentimos quando entramos em um lugar onde parece que não pertencemos, tentando encontrar nossa própria voz enquanto todos ao redor já têm um roteiro pronto para nós. Sua origem mostra como ele é um símbolo de resistência e como o seu perfil subverte o padrão do herói clássico norte-americano. Ele é um personagem necessário para os dias de hoje. Já a Gwen Stacy, a Mulher-Aranha, carrega a dor do isolamento por escolha. No mundo dela, a tragédia não é apenas perder alguém, mas ser a pessoa que o mundo culpa por essa perda. Ela ilustra como o trauma pode nos fechar em uma redoma de vidro, onde ser herói é, muitas vezes, uma forma de punição solitária. Ela é o reflexo de quando nos sentimos incompreendidos por aqueles que mais amamos, como se fôssemos estranhos dentro da própria casa. E o que dizer de figuras como o Homem-Aranha Noir ou o Miguel O'Hara? Um lutando contra a depressão de um mundo cinzento e sem esperança, o outro tentando controlar o caos através de uma ordem rígida que beira o autoritarismo. Todos eles são variações de uma mesma frequência, a imperfeição humana elevada à 10ª potência. O Aranhaverso nos diz que não importa em qual universo você esteja, o evento canônico mais importante não é a picada da aranha ou a morte de um tio. O verdadeiro evento canônico é o momento em que você decide que suas falhas não te impedem de ajudar o próximo. É entender que todos esses heróis, de cores, gêneros e realidades diferentes, compartilham a mesma vulnerabilidade de estimação. Eles são ótimos para esses exemplos práticos, porque nenhum deles é um arquétipo de perfeição. Eles erram o cálculo do salto, eles perdem o emprego, eles se sentem insuficientes. A essência do Homem-Aranha, em qualquer realidade, é a persistência do herói imperfeito. É saber que mesmo que a gente caia, e a gente vai cair, o que define o herói não é a queda, mas o fato de que ele sempre, invariavelmente, decide se levantar. No fim das contas, o multiverso é apenas uma forma de dizer que existem infinitas maneiras de sofrer, mas também infinitas maneiras de ser resiliente. Você não precisa ser o Peter Parker original para sentir o peso da responsabilidade. Você só precisa ser humano. E como todos eles nos mostram, ser humano já é um ato de heroísmo por si só. Esse aqui foi um vídeo construído com muito carinho. Eu espero de coração que vocês tenham gostado da reflexão. Eu vou ficando por aqui, mas antes, preciso agradecer imensamente a você que acompanhou o vídeo até este momento. Sua interação é o que realmente faz tudo isso acontecer e ganhar sentido. E claro, aquele agradecimento que não pode faltar aos nossos membros. Vocês apoiam o projeto de forma direta, e é graças a essa ajuda que este vídeo adicional na semana se torna uma realidade. Muito obrigado pela confiança, pela parceria de sempre e até a próxima.